Para conseguir captar alguma coisa de valor, às vezes você tem de realizar atos aparentemente ineficientes. Mas mesmo as atividades que parecem infrutíferas não necessariamente terminam sendo. Essa é a impressão que eu tenho como alguém que sentiu isso, que vivenciou. Não faço ideia se posso manter esse ciclo de atividades ineficientes para sempre, mas tenho feito isso tão persistentemente por tanto tempo e sem ficar terrivelmente cheio de fazê-lo, que acho que vou tentar continuar fazendo enquanto puder. A corrida de longa distância, mais ou menos, para o bem ou para o mal, me moldou como a pessoa que sou hoje. E tenho esperança de que ela continue a ser parte de minha vida pelo maior tempo possível. Ficarei feliz se a corrida e eu pudermos envelhecer juntos. Pode não parecer haver muita lógica nisso, mas foi a vida que escolhi para mim. Não que, a essa altura tardia, eu tenha outras opções. Murakami, Haruki Murakami, do que falo quando eu falo de corrida. Quando eu compartilhei contigo essa passagem, eu tive meus dedos ali com aquela coisa da idade e tal, mas tu reagiu de uma forma tão legal, assim, porque acho que tu captou o que eu quero puxar dessa passagem. Eu li esse livro e eu, assim, achei que ele transformou a corrida num negócio muito bacana, que é o que a corrida é, né? Sim. E essa coisa de levar pelos restos dos meus dias é o que eu pretendo. Enquanto puder, eu quero continuar, né? Sim. Se for possível na ultramaratona, se for preciso correr em volta da quadra, o que der, o que as minhas pernas aguentarem, né? Sim. Eu pretendo fazer isso. E essa coisa do velho, né? Vai fazer o quê? A alternativa contrária a gente não quer morrer jovem, né? Pois então. Então eu prefiro. Prefere esse caminho. Prefiro. Pelo amor de Deus, caros telespectadores e ouvintes, eu não tô chamando a Rô Almeida de velha. Mas eu coloquei isso, Rô, porque o teu currículo, ele não é trivial. Tu tem muita experiência. Geralmente as pessoas na situação que eu tô agora de, poxa, dessa coisa, porque é um tabu, né? O envelhecimento. A palavra é essa, né? O envelhecimento na nossa sociedade é um tabu. E parece que... Eu li um texto do Freud, Totem e o Tabu. Eu tô estudando na psico os textos, eu li esse texto específico, ele é um dos clássicos do Freud, e ele descreve o que seria o tal do tabu, né? Então remonta lá as tribos primitivas. Tabu é aquela coisa que tu não pode tocar, porque senão ela te passa algo ruim. Então tem uma série de questões ali técnicas, vamos dizer assim. Então, falar de velhice, falar de envelhecer, falar do passar do tempo na nossa sociedade é um tabu. As pessoas têm medo de falar disso, né? E tu sabe que eu tenho a feliz a sorte, não sei se eu posso dizer assim, de conhecer, de sempre procurar trocar ideia com pessoas que viveram mais do que eu. Seja em tempo, seja em quantidade de experiências. É aquela coisa assim, seja o mais burro na sala. A gente tem chance de melhorar, né? Exato, sabe? Então, se a gente é o top, talvez a gente fique meio bobão, né? E eu admiro a tua história e das demais pessoas que eu trouxe pra cá. E eu queria trocar uma ideia contigo, né? Eu tenho aqui o teu currículo, eu vou ler ele. Porque quem vê a Rô correndo aí pela cidade não tem ideia do que essa mulher já fez e... né, Rô? Do que ainda irá fazer. Ainda tenho alguns planos. Tem bastante coisa para fazer. Rosana Almeida é ultramaratonista e empreendedora no setor de beleza, junto com o Estúdio Floral há mais de 20 anos. Isso, Estúdio Floral é o teu estúdio de beleza, né? Que tá de mudança agora. Tô me mudando essa semana, sexta já começo a atender no novo espaço. Então, procura aí, Estúdio Floral. Rô, depois tu deixa no finalzinho, a gente deixa as tuas redes. Tá. Faz parte também, né? Claro. Tem que trabalhar pra pagar as corridas. Ai, nossa. Sabe que o trabalho, ele não é ruim nunca, né? Não. Mas é a partir dele que a gente conquistou nossos sonhos, né? Tem que ter, né? Com 58 anos, Rosana utiliza a frase "te organiza e vai", que
tá vestindo aqui, né? Coisa mais linda da minha camisa. Eu amei. Como uma regra de inspiração que ajuda a manter o estilo de vida ativo e consciente, que não abre mão dos processos e progressos naturais, de uma atitude focada na constância. Aos 43 anos, Rosana iniciou sua prática esportiva e acumula desde então as seguintes conquistas. E agora tu senta aí que o negócio vai longe, tá? Ó, e tu escuta tudo, nada de parar o vídeo agora. Escuta porque é demais isso aqui. Sério, eu escrevi aqui, eu disse, cara, que legal. Vamos lá. Tu colocou isso em ordem, porque tu não colocou as datas? Tá meio que em ordem cronológica ou tu foi colocando o que tu lembrou? Eu coloquei as datas porque é mais ou menos, assim, do começo... Tá em ordem cronológica. Por causa que foi assim, como é que eu vou dizer? Conforme elas foram acontecendo, né? Tá. Aí tu vai ver ali que do 90 da Comrades eu pulei para 230, que foi conforme os quilômetros foram aumentando. Perfeito, então vamos lá. Summer 48K com a terceira colocação geral. Isso seria no início da história, né? Foi a primeira Summer essa daí. A primeira edição da Summer. Primeira edição, tu já tava lá. Essa aí tem uma peculiaridade, pode te contar? Claro, por favor. Eu tava treinando, nessa edição eu tava treinando pra pedalar e correr o desafio no Guadia, na África do Sul. Tá, o no Guadia aqui, tá aqui, sim. Então, nessa edição eu tava treinando, então eu fui com a intenção de fazer a prova, conseguir o Qualify, que a gente era obrigado, ainda é obrigado, mas também sendo uma Guadia, eu tinha que ter o Qualify para participar da Comrades. Então, 48 já me dava o Qualify. E aí, a outra intenção era voltar pedalando. Então, a Miriam... assim, lá da praia até Caxias pedalando, né? Porque eu nunca tinha pedalado speed na vida. Então, a primeira vez que eu subi nela, clipei, me deu uma náusea. Tinha o Broilo atrás de mim. Eu disse, Broilo, sai daí, porque eu acho que vai dar ruim. Fica do lado, fica na frente, outra posição, né? E aí, foi muitas coisas assim, mas nesta ali, ela ficou marcada, porque eu ainda consegui uma posição boa, uma colocação boa que eu não sonhava, porque eu tava economizando as pernas para conseguir subir pedalando de lá para cá, né? Tu tava guardando os cartuchos aqui. E aí eu fui bem colocada, e aí a gente voltou, e a Miriam, querida, me acompanhou, a gente tava uma noite conversando, então vamos. E aí ela subiu pedalando comigo, e aí, coitada, ela tava com a bicicleta mountain bike, e eu naquela speed assim, sabe? Sim, no asfaltinho. Assim. E aí ela... amiga, você quer parar um pouco? Ai, vamos dar uma descansadinha. E aí a Miriam tocava, dali a pouco eu... Nossa, foi muito legal. Essa prova ficou marcada por isso, porque o desafio no Guadia foi um treinamento muito, muito intenso, porque era uma coisa que eu não sabia, não fazia, né? E começou tudo com isso daí. Assim, legal. Bom, já começamos bem aqui. 4 vezes Super Maratona de Rio Grande. Eu conversei com o Nilmar e ele fez essa prova. Super Maratona 50K, 4ª colocação geral. Em Rio Grande. Ainda tem essa prova? Ainda tem. Legal. Finisher no desafio Urubici. Urubifrio. Desafrio. Eu até corrigi aqui. Desafrio. Porque lá, cara, tem um lugar que é frio, Urubici, né? Cara, 52K. É muito frio lá. Primeira colocada, desafio da Baleia Franca, 80K. Primeira colocada na minha categoria. Isso, no 50-59. 2 vezes TTT solo, sendo segunda colocada na geral feminina em 2015 e campeã geral feminina em 2016. Eu ganhei uma TTT. Mulher do céu. Até agora eu não tinha, conversado com alguém que ganhasse uma TTT. Eu ganhei a TTT em 2016. Eu tava também treinando pra África. Sim, tava no contexto do treinamento pra África. Pois é, tu ganhou e tava dosando, né? Desafio Shogun Uphill, porque da Serra do Rio do Rastro, 82K. Lá eles têm essa coisa. Significava aí que tu ia fazer o 5, o 10, o 21 tudo. E o 82. Tem ninja, o samurai. Isso. E 5, 10, 21...
42, que daí fecharia os 82, né? Perfeito. E foi bacana, isso foi a primeira vez que eu subi a serra. Aí amei tanto que quando eles fizeram o desafio dos Ronins, que foi 50 quilômetros, foi a comemoração dos 10 anos de existência da Uphill na Serra do Rio do Rastro. Que legal. E aí eles convidaram 47 ultramaratonistas, ou maratonistas, né? Sim. Para fazer essa prova. E aí, quando eles lançaram, que foi quando eu fui fazer o Shogun, eles lançaram que no ano seguinte ia ter os Ronins. E que eles iam convidar 47 atletas. E eu queria tanto fazer parte, mas tem tanta gente que é amiga deles, tem tanta gente que já fez a Uphill quase que as 10 vezes, e tem tanta gente mais conhecida, tem tanto ultramaratonista fera, mas eu queria tanto. Aí um dia o Felipe da F3 me ligou, tem uma coisa pra ti. Que legal! Ai, Senhor, glória. Tu conseguiu daí? Aí consegui. Aí fui a terceira das meninas, geral, das meninas nos Ronins. Que legal. Nossa, que massa. Essa é uma prova que um dia eu ainda quero fazer. Porque eu subi na bike de speed. Eu fiz a prova de speed. E eu quero subir correndo lá. 3 vezes a Comrades Ultramarathon 90K na África do Sul. O desafio no Guaja é Unuguaja, na África do Sul, que é esse treinamento que ela tava essa prova que ela tava treinando, né? E pra treinar ela fez ali 80K na Baleia Franca, Urubi Frio. Por quê? Porque era 1.700 de bike, 90 de corrida. Então a gente passava 10 dias pedalando, dava em torno de 170 por dia, tudo assim, ó. Subida. Meu Deus, tinha um morro lá que chamava Ancamon, e eu falei, nunca mais. E aí, no final dos 10 dias, a gente largava a bike, no 11º a gente saía pedalar. A gente chegou no 10º dia, eram umas 9h30 da noite, até jantar, até reunir, até organizar o dia seguinte. No outro dia, era 3 da manhã, a gente já estava saindo pra largada da Comrades, né? Então, foi pegado, era tudo um do lado do outro. É da Comrades. O desafio Unuguaja é um desafio filantrópico que existe. É junto da Comrades. Que termina, são 10 dias e culmina na Comrades. Aí tu larga a bicicleta e sai correndo. É uma Comrades com esteroides, então é uma Comrades com bike. Se não não o suficiente fazer a Comrades, foi lá inventar uma bicicleta. Quando eu descobri que tinha esse desafio, eu disse, gente, eu preciso fazer isso. Eu quero muito. E aí eu recebi muito apoio, foi um desafio filantrópico, a gente tinha que pagar para participar. Ser escolhido, porque só tinha 11 vagas, né? Ser escolhido entre todo mundo que... Isso não tem, então, todo ano esse desafio? Não, faz um tempo que não vem mais falar, daqui a pouco, né? E a gente tinha que arrecadar dinheiro para doar para as instituições que esse evento doava. Entendi. E principalmente crianças, eles atendiam. E a gente tinha que pagar para participar. Era tudo uma grana, assim... muito, e ir lá pra África, né? Pagar a inscrição da Comrades, tudo normal. Gente, foi uma dinheirama, assim, e graças a Deus eu tive tanto apoio, assim, de cliente, de amigo, de tudo, assim, foi um apoio gigantesco e eu consegui fazer a arrecadação, consegui, né, assim, fui lá e fiz, tanto é que tinha um bem forte e um outro bem forte no primeiro, no meio, nós no meio, e atrás, né? E atrás tinha um cara, o cara era uma máquina. Quando tu não estava conseguindo manter a velocidade que era obrigatório, cada dia tinha uma determinação, né? Era todo mundo junto. Era um pelotão de 11 atletas, né? E ele te colocava, ele te empurrava. Te dava uma ajudinha. Se ele te botasse a mão mais de uma vez, tu era tirado, porque estava atrapalhando o pelotão e ia pra dentro da van. Eu digo, credo, eu não sofri tanto pra esse guri me botar a mão 2 vezes. Eu não vim aqui pra andar de van. Mas olha, virei em pé. Tem muito detalhe bem bacana. Que legal. Pois é, eu não sabia desse evento em específico. Nossa, isso aí tem uma história linda. O Unuguaja, ele existe assim, foi uma história real que aconteceu de um cara que não tinha dinheiro para ir, ele foi de bicicleta de Cape Town até Pietermaritzburg, que um ano sai de Durban para Piets e outro ano de Piets para Durban. Então, esse atleta sul-americano, ele tinha o dinheiro só da inscrição. Quando chegou a dia, ele não tinha como ir, ele não tinha passagem, ele pegou uma bicicleta, tipo aquela minha Barra Forte lá. Eu vou até lá pra largar. E foi lá pedalando, foi lá e largou.
e ainda ficou entre os 10 primeiros. Daí deu uma ideia. E aí surgiu disso aí esse desafio filantrópico. Legal. Mais uma então, Caminhos de Rosa, Campeonato Mineiro, ciclista raiz. Aquela bicicleta barra forte. 170 quilômetros de bicicleta barra forte. Não pelo lugar nenhum, Jesus. De Cordesburgo até... Não, de Morro da Garça até Cordesburgo. Gente, foi sensacional. O Zum Zum ligou pra mim, doida, tem um negócio pra ti. Tem a tua cara. Eu digo, meu pai, que será? Aí quando ele falou, eu disse, cara, tô indo atrás da bicicleta, porque tinha que ser aprovada, se era mesmo antiga e tal, né? Te mando foto, te mando vídeo, se tu aprovar, eu compro a bicicleta, vou atrás, vou dar jeito. Doida, mas olha, treina, hein? Digo, pode deixar comigo que aí vou fazer. A gente tinha 23 horas para completar isso, e era assim, começou 2 da tarde, terminava no outro dia de meio-dia, né? E aí, quando o pessoal... Eu fui a única mulher que teve coragem de ir os outras foram de bike, mountain bike. Sim. Tinha o campeonato de mountain bike também, né? E tinha o desafio das barra forte. E tinha o desafio. E aí, eu fui a única mulher. E ainda chega lá, assim, com esses cabelinhos claros, meio, né? Te tiraram. E o pessoal olhou assim, então não vai completar. Eu digo, mais cruzes. Claro que vou. Te duvidaram. E eu ainda levei a bicicleta desmontada dentro da mala bike. Fiz um cursinho aqui com o broilo de montar, desmontar, montar, desmontar, montar, desmontar. Cheguei lá com a bicicleta desmontada e o Zum, caraca, ô mulher, como é que tu vai fazer isso aí? Que lá não tem mecânico. Eu digo, mas eu vim mecânica pra cá, cara. Tu precisa de ajuda, tu vai montar isso aí? Eu disse, eu vou montar isso aqui. Ele disse, então, tu não vai montar sem plateia, porque eu vou chamar um monte de baixaria pra olhar, pra eles aprenderem como é que monta. Eu digo, então tá, pode chamar. Foi uma festa na noite anterior, sabe? Foi muito legal, porque eu fui bem preparada, assim. E das 23 horas eu consegui fazer em 19 com aquela bicicleta que não andava. Tinha que subir morro, uma morraiada. E lá eles chamam de talco, a poeira, na época da seca, né? A gente afundava até pra cima do ossinho do calcanhar. Ficava assim, aquele talco ali, a gente ficava nadando. E assim, ó, e aí tu não vinha, tu não via, parecia um tapete, né? Tu não via como é que tinha embaixo. Era uma estrada de interior, estrada de chão, esburacada, pedrada, colorada. Tu só passava o pé assim, segurava pra cá, segurava pra lá. E aí o freio... torpedo esquentava muito, não pegava. E daí, quando precisava frear, eu botava os pés no chão. E aí batia. E daí eles. E aí o pessoal passava, olha ali, vai a menina do freio, tá. Que era o barulho que fazia no chão, né? Sim. Foi pegado, foi difícil, foi muito divertido. Cara, e aí eu consegui fazer em 19 horas também. Que legal. Eu consegui chegar antes de gente com o mountain bike. Olha só. E aí, né? Diz o quê? Vamos lá. Campeã Ecotrail Taim 100K? Essa aí foi também bacana. É uma prova noturna, né? A gente largou 2 da tarde e foi... noite adentro, assim, e a parte da noite, a parte difícil foi dentro do Taim, assim, lá aquela na reserva, né? Sabe que eu na areia, parece que é um anexo cutâneo, eu adoro areia, né? Mas quando eu entrei no saibro, não era um terreno, era uma escuridão medonha e tinha uma serraria, assim, sabe, assim, e tu só via aquele farolzão, não via mais nada, e tu via pelas sombras que tinha gente trabalhando e que tinha caminhões, e tu naquele breu, assim, sozinha. Nossa. E aí eu dizia, Jesus abençoado, que vai ser de mim? Pai abençoado, me protege por cima, por baixo, pela frente, pelas costas, por dentro, por fora, por favor. E aí eu enchia as mãos de pedra, né? Qualquer coisa, dou uma pedrada. E eu pensava assim, daqui a pouco eu ria, largava as mãos, só corre, Rô, vai embora. Sabe, aquela vez eu não tinha medo do terreno, do lugar, dos bichos, de nada que tinha lá. Mas aquela serraria me assustou, sabe? Sim. Porque eu disse, meu Deus, eu sou uma mulher sozinha aqui no meio de nada, e vão me levar no meio desse mato aí, me largo lá para aquele jacaré e cadê, né? Tudo coisa que o medo faz passar na tua cabeça, é tudo, né, doideira. Sim. E assim eu ali pensando e com medo e com as mãos cheias de pedra, daqui a pouco um cavalo na disparada, sabe assim que eles disparam de noite, pô, susto, sei lá o que, porque dentro tem... Ai, foi cada cagaço assim, e aí quando eu vi, terminou. Daí tu cheguei. passou.
E fui a terceira, chegaram os meninos, o primeiro e o segundo, eu cheguei logo em seguida, e aí depois de bastante tempo, começou a chegar gente. E foi por isso que eu fiquei tanto tempo assim, sozinha, isolada, naquele período difícil. Da galera. Porque o pessoal ficou muito pra trás e eu não conseguia alcançar os dois da frente. Ficou numa terra eu tentei alcançar os dois da frente, mas eles estavam muito mais rápidos, né? E aí, mas foi um medo que, assim, muito do que passou na minha cabeça foi um medo que gerou, não que existisse realmente aquele problema. Sim, mas né? É uma preocupação. Mas né? é uma preocupação que eu digo, meu Deus do céu, né? Mas foi muito legal. E aí, na hora da premiação, aí todo mundo falava, porque arrou isso, porque arrou aquilo, imagina, olha só, chegou a tal hora, bababá, né? Aí no outro dia ele foi fazer a premiação lá, e aí ele descrevia um monte, cada um que subia no pódio, ele descrevia, fazia elogios e tal, né? Aí quando chegou na minha vez, eu fui a última, né, que era a primeira, aí ele disse assim, bom, todo mundo já falou tanto dessa mulher que só me resta chamar esse cavalinho aqui pro pódio para premiar ela. Foi muito legal também, assim. Cada prova tem uma peculiaridade muito bacana, sabe? É isso que marca, né? É isso que marca. Que legal. Vamos lá, terceira colocada na Extremo Sul. Fui a terceira. Tu foi terceira colocada na terceira geral feminina. Que legal. Eu me preparei para fazer em 44 horas, a gente tinha 56. Sim. Me preparei para fazer em 44 e terminei em 36. Aí eu tive que catar um hotel, porque eu terminei uma noite antes, né? Tu tinha... Mas é um problema bom, né? Foi um problema bom. Cara, 10 horas, imagina, tu não te passou pela cabeça assim, quando tu achou e tu tava lá. Eu tinha... A essa altura, nos meus planos, eu ainda estaria lá. Porque no outro dia eu lá esperando o pessoal chegar, no outro dia de tarde, 2, 3 da tarde, né? Não tinha chegado todo mundo ainda, sabe? E eu disse, mas meu Deus, é a minha primeira super longa, né? Sim. E aí, mas fui bem, até que eu treinei um monte, assim, eu gosto de treinar bastante. Por isso que eu falei ali do progresso e do processo, né? Sim. Porque eu gosto dessa parte. Sim. Não me é pesado, sabe? É isso que eu gosto de fazer. Então, a prova, ela é só mais um treino longo, o treino mais longo de tudo aquilo. Ela é teoricamente, a consequência, né? E tu vê como isso que a gente... Porque se fala bastante, né? De, processo, foco no processo, vamos, né? Tem um dia de cada vez. O discurso, ele é legal, ele motiva, mas nada melhor do que a gente ver que existe uma prova, né? Disso, tipo, de fato. Tu vê que tu tava falando aqui do Nuguaja, mas lá na Summer... Já tava treinando. E tu vê que o negócio... E que elas vão se encontrando, né? Então isso é... Ou aquela coisa da constância que eu gosto de falar, é isso aí, ó. Isso aí que tu tá aqui vendo. Tá a prova, né? Não pelas provas em si, nem por ser... Não, a prova que eu digo a materialização. Né? Não pela colocação na prova, nem a prova em si, porque tu pode simplesmente correr. E tu é feliz igual, sabe? Sim. Mas se eu me inscrevo numa prova, eu quero fazer o meu melhor. Tu vai. Eu não vou dourar a pílula, porque é verdade. Eu sou mesmo competitivo e gosto, faz sabe? Parte, né? Sim. Mas não que isso seja unicamente. Na verdade, o que eu gosto mesmo é de me preparar pra prova. Gosto de me preparar pra festa. O melhor da festa é se preparar pra ela. Cara, que demais. Vamos lá. Campeã na Ultra Brasil Caieiros 24 horas. Agora começam as de pista, né? Essas aí são as de pista. 184.7 numa pista de 400. Depois tem a Ultra Toledo, 24 horas também, circuito, 187.9. Aí tem mais alguma, a Tupanciretã, que eu ganhei também, mas não fez muito mais quilômetros, geralmente ficou nesse aí. 173.8, 24 horas. Pra quem não entende, gente, é porque eu sempre faço esse disclaimer, assim, porque pensa, né, que um dos focos aqui do podcast é falar com um público que tá começando, aquela pessoa que, tipo assim, tá ali na coisa, quero fazer 5K e tal. Então, gente, eu sempre destaco que existe uma longa história, mas que é possível. Eu procuro trazer as pessoas aqui que fazem esses feitos, não para minimizar, né, o feito de quem tá começando, mas para mostrar que, olha, tu consegue muito, é possível fazer muita coisa, né? E a gente tá falando, no caso dessas provas em específicas, prova em pista, esses desafios de 24 horas, de 12 horas, tu fica andando em volta.
Então, é 400 metros. É um circuito de 400 metros, né? Então, a Rô fez 184 quilômetros em volta de um campo de futebol, basicamente, né? Então, veja, eu trago esses números e isso, pra mim, sempre é muito... Posso dizer que eu tô acostumado, porque eu converso bastante com as pessoas e eu já fiz algumas coisas, não chega perto, mas tem o seu vulto ali, né? E eu consigo imaginar o que é isso. Mas é incrível a gente ver o acúmulo disso, assim, sabe? Eu acho muito, muito legal, assim. Então, daí deixa eu ver. Tem mais a Ultra essa aqui é a Ultra 24 Horas de Caxias. Que teve de Caxias. Não, foi a que teve lá no SESI. Sim. E essa aí, eu tive uma crise renal. Só fui descobrir que era rins depois. Passei mal e ainda consegui ficar a terceira. Passei mal mesmo. Eu tinha uma dor, tinha um negócio estranho. Eu disse, mas não era lesão, não era muscular. Eu não consegui identificar o que era. Mas tu continuou. Aí, eu dei uma paradinha. E aí eu dei uma melhorada, dei uma paradinha, e fiquei até o fim. E no outro dia, daí terminou a prova, fizeram a premiação. Eu cheguei em casa e comecei chamei um Uber, digo, pelo amor de Deus, me leva para socorro, que eu não tô passando bem. Aí passei a mão numa sacolinha, digo, moço, eu tô aqui com a sacolinha, eu não vou sujar teu carro, porque eu tinha náusea de tanta dor. Aí só depois que eu descobri que era uma crise renal, aquela dor dos infernos que eu tava passando lá. Nossa, dor. Olha só, mas não foi por causa da prova? Não, devia ser alguma coisa assim, que eu já tava com aquele cálculo ali. Não, cálculo. E lá no processo, no treinar, no correr o dia inteiro, lá pela noite, desabou, né? Bom, então tu fez com uma crise renal 24 horas em volta de uma pista também. Meu limiar é alto, assim, mas doía. Pelo amor de Deus. Terceira na geral do 100K da MCC, 16 voltas na backyard, e aí a gente começa a cruzar nessas histórias, né? Que a gente começa a fazer umas provas juntas aqui, ó. Essa primeira essa a gente aqui é lá fez na Green Tech, né? Essa aí foi lá. Eu amei que era asfalto, adorei. Eu só saí ali naquele horário porque eu tinha um curso em São Paulo e eu tinha que viajar no outro dia cedo. E aí eu eu tive que sair, tipo assim, eu tinha que ter saído de lá, tipo, umas 10 da noite. Sei que era 1 da manhã, eu tava lá ainda, saracoteando, né? E daí era o tempo limite, assim, mas me deu dó de abandonar aquele dia. E daí no ano seguinte teve ali no Jockey. Uma chuvarada, aquele barro, aquele negócio, que inferno aquilo, porque eu gosto de correr, eu gosto. Mas onde eu não consigo realmente correr, eu gosto de caminhar. Né? Então eu vou fazer um trekking. Sim. Eu não consegui encarar o trail assim, não é meu chão, né? Então eu ficava assim, e lá pelas tantas, lá quase a última, penúltima, foi a penúltima, era pra ser a última, foi a penúltima por causa de ti, né? Eu parei, virei, aí o Thiago chegou, né? Chegou e eu disse, o que foi, pô? Eu não vou mais, eu vou voltar. Ele pegou a minha cabeça, virou, botou no sentido da prova. Vai mais uma, Rô. Tá, então eu vou. Só mais uma, pô. Mas eu já tava ali tudo mas sujo. Mas o legal foi que ele pegou a minha cabeça, direcionou pra frente e vamos, mulher. Mas foi muito sério, porque Mas eu parei, eu tava correndo e puf, sim, eu parei, vi, tu parou e travou. Virei. E ele me parou. Eu disse, já deu. Mas justamente assim, porque daí onde é que eu conseguia correr? Lá na cancha, que era reto, fincava o pé, que eu gostava, né? Mas no fim foi bem legal, porque depois eu fiquei o vagalume do Silvestrinho, que ele ficou um tempo sem lanterna, queria correr, não conseguia. Aí eu vi que tinha um menino atrás de mim, né? Eu disse, tu pode passar. Ele, não, vou continuar bem aqui, porque eu tô usando tua luz. Um foquinho de mão, mal tava pra eu ver onde pisava, né? Aí eu digo, não, cara, vem aqui, vamos ali, ó, pisa o piso e tal, né? Aí ele ficou a volta toda ali, até terminar aqueles 6.700 lá, correndo ali. Aí eu disse, então não vou te atrapalhar, vou sentar o pé, vamos logo, né? E aí foi legal. Sempre tem as coisas legais, sabe? Sim, aquilo foi bem bacana. Ele lembra muito mais disso do que eu, porque ele disse assim, nossa, foi minha luz, literalmente minha luz. Eu digo, uma luzinha de vagalume, né? Não, mas... Porque a minha lanterna daqui, eu boto só pra dizer que
tô com luz pra não acharem que eu tô sem, né? E boto pra cima, porque se eu vejo aquilo fazendo assim, incomoda, me dá náusea, né? E aí eu boto o foquinho, miro no meu pé, onde eu boto o pé, eu vai vou... indo, E era só o que ele tinha. Não, mas depois ele ficou... A gente tinha mais lá. Depois ele virou... um farol. Lightman. Sim, porque ele se encheu, ele tinha um X aqui, um negócio aqui, sim. botou aqui. A gente via ele lá de cima do morro. Botou aqui assim, sabe? Caraca! Não, era... Aí foi bacana de ver, porque cada um que passava, descola lá uma lâmpada pra mim, descola uma lâmpada pra mim. Todo mundo emprestou, ele botou todas. Ele pegou todas. Não, o Silvio é uma foi figura. Show. Ele é uma figura. Vamos lá, deixa eu ver. Daí, nessa tu fez 16, né? Eu fiz também, mais 16, porque eu disse, não vou, já que ele me fez ficar aqui, né, tudo, e a gente parou junto, porque eu também fiz 16. Porque daí eu disse, então, porque eu ia parar na 15, daí eu disse, já que ele me fez ficar aqui, eu vou terminar pelo menos as 16 do ano passado, que tava tão legal fazer, né? Sim, não, bate igual, né? Desafio 12 horas de corrida e caminhada no movimento Dileta. Que eles fizeram um treino lá pra juntar quilômetros, e eu vi isso aí na quarta-feira, era no sábado a corrida. Eu liguei pro professor Valdelino e digo, daria pra eu participar? Eu disse, não precisa prêmio, não precisa participar do desafio, nada, porque eu não tinha cumprido as regras, né? Porque na quinta, geralmente, não consigo sair no fim do dia, trabalho, né? Sim. E aí, eles, não, vem aí. E aí eu corri, mas me diverti horrores, assim. Que né? legal. Foi bem bom. Segunda colocada geral... Na Ultra 12 horas, que vai ter agora lá, né? Na cidade dos Anjos de Santo Ângelo. Tu bateu 117 em 12. Lá foi bom porque eu consegui bater meu recorde dos 100 quilômetros. Eu empacava nas 12 horas nessas outras provas de pista, né? Eu empacava nas 12 horas, eu não conseguia chegar nos 100. Eu demorava 12 horas pra chegar aos 100. E esse ali, eu dei uma tocada, assim, sabe aquele dia que tu sentes, hoje? E aí eu consegui fazer 10 horas dos 100 quilômetros. Foi um baita feito lá também. E a última indiada, Expedição Litoral Gaúcho. Então, vamos lá. Isso aqui é coisa de louco, né? Tem a Extremo Sul, né? Que é 226 quilômetros que tu sai do Chuí. E até o cassino. Tu sai do Chuí até o Rio Grande, o cassino. Até o cassino, até a praia do cassino. Aí ela decidiu atravessar ali a barra da lagoa ali, né? Dos Patos. E decidiu vir até Torres. Simples assim, é só o litoral inteiro do Rio Grande do Sul. São 700 quilômetros. Com mochila né? Sustentável. É isso aí. Meu Deus do céu, tudo que a gente precisava estava na mochila. Então, assim, conforto zero, porque se tu bota conforto, tu tem que carregar. É peso. Vira desconforto. Então era assim, vamos lá, né? Então era o mínimo do mínimo do mínimo. A gente separava a comida, a gente viu antes, né, locais que possivelmente tinha alguma mercearia, alguma bodeguinha, algum negócio que a gente pudesse comprar alimento, porque também carregar tudo para todo o tempo não tinha como carregar. E também a gente ia, daí tinha ali no São José do Norte, daí depois tinha Bojuru, depois teve Mostardas. Tu vê, isso era bastante quilômetro, um distante do outro. Então, que é uns 30, 40, pelo menos, né? Mais. E aí, assim, teve tempos, assim, que a comida tava limitada, era a raçãozinha escassa, assim. Contadinho. E aí, quando a gente encontrava, a gente comprava para mais alguns dias e assim a gente ia, né? E a água era do córrego até Dunas Altas, que é aqui do nosso litoral norte, que chama, né? Dunas Altas, daqui para lá é a última. Então, até ali, dava pra gente usar a água do córrego para banho e para colocar o clorinho e deixar ela potável. A partir dali já não foi mais possível, porque daí tem habitação poluída, não dá. Tinha que comprar. A gente comprava água, porque daí também tinha esse acesso, daí ali a gente não precisava comprar tanta comida, porque todos os dias tinha, né? Aí ficou mais fácil a partir dali. Só que daí já tinha o cansaço, já tinha todo, né? Eu fiz umas bolhas nos pés, que nunca tinha me acontecido nada, no pé todo, do dedo ao calcanhar, era uma bolha. Mas como é que não vai ser, mulher? Era muito peso, muita umidade, mas foi muito show. Tu sabe que esses dias eu tava pensando,
Puxa, eu queria fazer de novo. E daí lá em Mostardas, tinha uma praia lá pra frente de Mostardas, que agora não vou me lembrar o nome da praia. Um senhor me abordou e ele disse assim, vocês estão indo aonde? A gente tá fazendo no litoral sul e tal. Ele disse, mas se vocês forem fazendo contexto histórico, vocês saíram atrás, não tá no lugar certo, não foi de Chuí. Vocês têm que sair lá de Sacramento. Eu digo, mas não dá ideia. Tu tá forçando. Que olha que aqui a parada é brusca. Eu não duvido. Eu não te duvido. Pior é que ele tem razão. Teria que sair de Colônia de Sacramento. Exato. Que daí ele me deu uma literatura muito legal pra ir atrás e tal. Que eu tô pensando seriamente em completar de lá. Olha, assim, se fosse talvez uma pessoa com menos experiência, eu acharia complicado. Mas tu, eu não... eu vejo como viável. Eu acho, na verdade, assim, ó, eu não sou nenhuma doidivanas que me coloco nas coisas sem treinar, sem me preparar, tá? Eu realmente tento me preparar da melhor maneira possível. Tanto é que eu botei um spot via satélite, porque muitas áreas não tinha comunicação nenhuma, não pega celular, não pega internet. Eu comprei esse spot. A gente tinha... fomos eu e o Matheus, né? A gente tinha ele, os amigos dele, a família dele, uma rede de apoio, de contato para alguma emergência, e eu tinha meu irmão, que ele me disse assim, Rô, não importa a hora, nem o dia, nada, é só tu me dizer, venha, que eu tô indo no teu encontro. Então, assim, a gente tinha isso. E a outra coisa, eu sempre treino bastante, né? E a gente ficou sem comunicação, porque não tinha internet, não tinha acesso, não tinha rede. Eu comprei uma placa. Eu vi as tuas fotos. Uma placa. Nenhum momento a gente ficou sem bateria. A nossa falta de contato não era... Então eu tentei me preparar da melhor maneira. Então eu não sou uma doida. Eu sou, mas não sou, sabe? Eu não sou irresponsável, quero dizer. Não, é perfeito. Né? Tu é mais preparado que muita gente que eu conheço. Então, mas eu acho assim, que às vezes o pessoal diz, tu tem que entender que esse negócio, tu vê a tua idade, né, Rô? Mas a minha idade biológica, ela é 20 e poucos. Isso não importa, eu vou fazer, enquanto der eu realmente vou fazer, sabe? Eu queria avançar em cima disso agora, já que a gente finalizou o teu demorou pra passar. Não, mas que bom, sabe? Eu adoro isso, porque tu tem muita história, mulher, pelo amor de Deus. O Zelfino, que a gente tem aqui já o episódio gravado com ele falou, tu tem que escutar as histórias da Rosana, não sei o que, aquela mulher, meu Deus do céu. E assim, eu tinha criado um imaginário, eu conhecia uma parte das tuas histórias, mas eu não sabia que era, tipo assim, eu conhecia um terço da tua história. E pelo jeito eu ainda não conheço tudo, né? Porque... tem bastante coisa legal. Guria, que eu quero, assim, eu acho que tem algumas coisas que são legais de a gente abordar, porque, vamos lá, esporte de endurance, se tu pegar assim, fazer um recorte, tu vai ver que tem uma predominância masculina, pelo menos no Brasil, né? Fora, isso em países mais desenvolvidos é um pouco diferente, é um pouco mais bem distribuída a participação da mulherada, mas eu vejo muita guria, mulher, mais velha, todo espectro, todas as faixas etárias, tendo uma dificuldade pela palavra que tu falou ali na prova, que tu chegou na serraria, medo. E ele é real. A minha noiva, a Petra, ela relata, ela fala assim, Thiago, tu não tem como entender, e aí existe uma palavra que se chama alteridade, né? Que não é empatia. Eu sou homem, eu não tenho como entender. Nunca tu vai saber do nosso universo. Exato. Eu consigo ter a tal da alteridade, que é tipo, imaginar, mas eu não vou sentir nunca nada perto do que você sente. A gente tá correndo risco... O tempo inteiro, né? Todo momento a gente tá correndo risco. A minha noiva, por exemplo, treinar no próximo de casa, a gente mora num lugar que tem um loteamento, assim, com asfalto, um lugar muito legal, que é onde eu treino, tipo, acordo de manhã, vou ali, dou minhas voltas, tá feito o treino, extremamente prático. E ela não se sente à vontade, porque tem, sei lá, tem bastante obra, e ela relata que ela tem uma sensação, não é prazeroso, não é a mesma experiência que eu, porque isso não passa na minha cabeça quando eu vou me vestir. Mas lógico. Eu não penso, tipo... tem assim, conforme o treino, eu vejo assim, que cor de bermuda,
Como é que é isso? Assim, eu tento cuidar. Eu tenho muito medo. Faz 15 anos que eu corro aí pela cidade, nunca me aconteceu nada. Tá. Mas isso não quer dizer que eu tô livre, né? Eu tento tomar o máximo cuidado possível. Às vezes eu preciso sair um pouco mais cedo para treinar e eu já vejo que não é legal. Às vezes eu preciso ir treinar depois que eu terminei de atender e aí eu vou chega um momento eu penso, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que ir para casa. Pra que eu tô botando a minha pele em risco se não dá ROI? Exato. Entendeu? Cara, e aí eu me recolho aos meus costumes e vou embora, sabe? Bota a viola no saco e vou pra casa. Porque tu não pode... Assim, quando eu vou muito cedo, que eu vejo, puta merda, eu vou ficar aqui em volta da minha quadra, vou andar aqui, onde um lado tá bem iluminado, outro lado tem uma garagem 24 horas, ou tem um posto 24 horas, e outro é a rua da minha casa. Então esse quadrado, assim, meio que domino. Prendo o berro ali e tal, se fosse o caso. Quando eu tô lá na 122, que eu adoro correr na 128, o que eu penso assim? Bom, eu vou aqui no contramão, eu tô enxergando o carro que vem, o carro que tá atrás de mim tá lá do outro lado. Se eu vejo uma movimentação esquisita, se eu vejo que, sabe, dá uma reduzida, coisa assim, eu dou um jeito, atravesso lá para outro lado. E assim eu vou, sabe? E procuro sair um dia para um outro lado, outro dia para outro, mas é o tempo todo. Essa sensação, essa sombra te acompanhando. Então, assim, eu não uso fone de ouvido, eu não boto música, eu sabe, assim, é aquela coisa, eu sou muito arisca, então tem aqueles pessoal que dormem nas calçadas, né? Então, assim, eu procuro não passar na calçada para não acordá-los. Eu uso a rua, já que não tem carro, né? Porque se eu passo ali, acorda, fica brabo, coisa assim, daqui a pouco vou gerar uma crise que eu podia ter evitado, só em pensar antes, né? Então, quando eu falo, te organiza e vai, é até nisso. Tu tem que se organizar para tudo. E lá na serraria, eu pensava, os caras estão trabalhando, né? Mas eu penso, puta, essa hora da noite aqui, uma mulher sozinha é mamão com açúcar, né? O que vai passar na cabeça de um homem? Medo nada, né? Então, não é menosprezando os homens, nem falando mal, nem generalizando. Mas é um risco real. Mas é um risco que acontece, é só tu olhar e ver. Então, nunca me aconteceu nada. Eu nunca levei nenhum susto real. Aquilo que eu disse do medo que eu passei era a sensação que eu estava tendo. Mas eu tinha clareza que aquilo era o medo que estava aumentando aquilo tudo, sabe? Mas ele é real. Tu sente. Claro, que aí que tá o ponto. Aí é que tá. Tu sente. Isso existe. E tu vê, sabe? Outra coisa assim, nunca me aconteceu. Eu não tenho assim de buzinarem pra mim, de assobiarem ou falarem coisa. Nunca vi. As minhas dizem que tu não vê porque tu tá tão concentrado na tua corrida que tu não tá nem aí pro resto. Não, eu realmente cuido. Às vezes eu penso assim, se eu for por lá, eu vou evitar o trânsito, eu vou evitar. É eu que tenho que me fazer vista. Antecipa. Não é o cara que tá dirigindo, que tá lá olhando no celular, pensando no problema dele, controlando o trânsito, que vai ter que ver que tem uma pessoa que vai resolver atravessar a rua. Sou eu que tenho que... Embora eu tenha certeza que adianta eu estar certa, ter razão e estar quebrada. Então eu preciso... Uma vítima com razão. Sabe o que adianta? Continua então sendo vítima. Eu preciso me precaver. Perfeito. Quem tem que ser autossuficiente em sair para fazer o treino sou eu. Então eu levo o que eu preciso. Eu nunca chamei resgate. Todos esses anos eu nunca chamei ninguém. Olha só. Eu já chamei resgate. Não, mas pra te ver assim, porque eu procuro ser autossuficiente no que eu decido fazer. Perfeito, né? perfeito. Não que a gente não precisa de ajuda, não é isso que eu tô dizendo. Sim, eu entendi perfeitamente. Eu tô dizendo que tu tem que ter a consciência de que se você se botou a fazer alguma coisa, pelo menos seja capaz minimamente. Perfeito. Isso é uma coisa, Rô, que é importante. Eu te provoquei a falar sobre essa situação porque é uma pauta que ela interdita muita mulher a poder ter experiências. Todas as mulheres me perguntam, mas como é que tu faz? Tu não tem medo? Eu não saio na rua esses horários. Eu disse, gente, eu tenho medo. É uma coisa que eu sinto medo, mas eu tento me precaver de algumas formas, sabe? Sim. Tu sabe que é importante a gente dar esse tônus, a gente colocar isso, porque é um trabalho de conscientização, é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que a gente, com o passar do tempo,
espero, né, que fique mais civilizado e que isso se dilua, que isso não chegue um momento em que talvez o nosso contexto seja um pouco mais amigável, mais, vamos lá, acolhedor, nesse sentido em que a sociedade como um todo entenda que tem certas práticas que são, nos olhos, sempre foram da ordem da barbárie. Essa coisa de mexer com a mulher na rua, de assobiar. Existe o conceito, né, de machismo estrutural, então todos nós somos atravessados por machismo. Eu, inclusive, tipo, tu é criado de uma certa forma em que essas coisas se reproduzem. O que eu digo de machismo a consequência é o medo que tu sente. Porque, poxa, o cara vai... Eu tô correndo um risco. Tu, assim, na tua cabeça que não sente esse medo, tu nem se dá conta que talvez fazendo um assobio, uma buzinada, tu vai gerar medo. Exatamente. Tu não gera nada além de medo na mulher. Exatamente. É isso que é o problema. Essa mensagem que tem que passar. É isso que é o problema. Não é assim falar, porque o homem... Não. A gente sabe que é do homem ser dessa forma, só que ele não tem a nossa realidade, ele não tá dentro da nossa pele, e o nosso medo é esse. E a gente pode trabalhar para acabar com isso aí, né? Mas eu tenho fé, eu acho que a gente tá se colocando cada vez mais nas ruas, sabe? Claro que eu acho que a gente não precisa se colocar em risco, mas eu acho que tá sendo falado. Isso. E eu acho que, de alguma maneira... os homens não são trogloditas. Daqui a pouco é uma coisa que ele não percebe. É tipo assim, ó, na tua casa lá, tu larga uma toalha fora do lugar que a tua esposa não gostaria, ou ela não larga fora do lugar. Aí um dia ela vai dizer, eu queria que tu largasse lá, seria melhor se tu botasse lá. Quando você vai ver, você já acostumou a largar lá. Isso. Uma vez que outra, por causa que é do costume, talvez volte a largar. É a mesma coisa que acontece, sabe? Tu não tem essa ideia. Quero crer que não seja má índole que todo homem tem, não é isso. Mas é que eu acho que ele não se dá conta do que eles geram na gente. Gera medo na gente. Gera medo. Olha, é isso. Eu quero deixar, né, chamar, assim, provocar essa reflexão, porque é triste. No final do dia, a história é triste. Porque tem um monte de... E aí, vamos lá, ser humano, né? Mulher, que não consegue fruir a vida, a sua experiência nesse plano, da mesma forma, né? Por uma questão de diferença de... Na potência que poderia, sabe? E aí, vamos falar, sabe? Claro, cara... porque tem mulheres que são mais retraídas. Eu tenho medo, mas o medo, ele pode até me gerar náusea, mas ele não me domina, né? Certo. Então, mas e quem tem? E quem deixa dominar? Isso não tá errado ela, né? É da pessoa. Sabe, se ela não consegue, ok, não é uma crítica a quem tem medo. Eu acho que o cruel é a gente deixar de fazer coisas que poderia fazer, que poderia nos fazer muito bem. Por conta de outro. Que poderíamos ter uma sociedade muito melhor, porque as pessoas mais saudáveis, física e mentalmente, sabe? Hoje em dia a nossa saúde mental tá por um fio. E aí tu tem pesquisas que assim, ó, tu vai fazer um exercício, principalmente exercício de endurance, tem pesquisas comprovando que aumenta o teu telômero. Isso faz com que você rejuvenesça. Então, assim, correr nos deixa... sabe? Olha, que é prova viva. Por isso que eu falo, assim, que a idade biológica que eu tenho não é os meus 58, né? Não condiz e nem com é um problema com os 58, certidão. mas eu quero dizer que fisicamente, clinicamente, eu tô muito bem, Perfeito. Assim como as pessoas. Então, assim, é científico isso. Daí uma pessoa que poderia, e daí uma pessoa, assim, ó, que tem saúde, que tem alegria, que tem ânimo, disposição, que tá com tudo em dia, ela cuida melhor da família, ela cuida melhor do trabalho, ela usa usa menos a saúde pública, custa mais barato para todo mundo. E aí, eu acho um desaforo tu não poder sair na rua por medo. É aí que eu queria chegar. Assim como é um desaforo tu não poder andar de bicicleta, porque o motorista, ele tá cuidando do trânsito, mas ele tá também cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, que dirigir é cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Daí, da mesma forma, eu falo, é a gente que tem que se fazer visto, é a gente que tem que se proteger, né? Só que... acho que são campos, vai né? chegar um momento em que a gente vai conseguir fazer com que essa sociedade perceba
que a gente tá aí pra melhorar o mundo. Perfeito. Né? Não, e assim, ó, eu vou te falar, a gente tava conversando ali em off, né? Eu acho que uma coisa que tem muito poder na tua fala é essa tua alegria. Sabe, essa tua... Porque tu encara o problema, tu não foge do problema, tu não... Que nem diz lá um professor que eu tô assistindo umas aulas de estatística, que eles... não bate tambor pro sol, espera cair. Ou seja, tu tem uma operacionalidade, eu tenho medo, mas eu vou me prevenir. Mas tu não deixa de fazer a análise. Tu não fica naquele papo do... Não, eu tenho que me virar, o mundo é assim. Ou seja, tu não te conforma, porque tu acha errado. Mas também tu não deixa de fazer por causa disso. Eu acho que E assim, tu consegue conciliar isso tudo com uma leveza. Que a gente tava conversando antes, eu, por exemplo, me falta. Eu tenho uma postura incisiva nos meus posicionamentos, que às vezes no final eu sempre me arrependo. Mas, enfim, são traços de personalidade, eu tô trabalhando e aprendendo com isso, né? E essa conversa, como eu digo, tipo, as pessoas que eu trago aqui pra conversar, eu sou o primeiro espectador do Crônicas do Endurance, porque eu converso pra aprender umas coisas, né? Mas a gente aprende muito, né? E aí? Caramba! Que coisa, só tu ter olhos de ver. Exatamente. Nossa, sabe, os teus ouvidos, eles têm que estar assim. É como uma vez a médica me falou, falando de menopausa, aquela coisa assim. Eu falei, mulher de Deus, me ajude. Me ajude, porque o ânimo que eu tinha tá saindo, né? Vamos dar um jeito e tal. E daí ela me disse assim, primeiramente a gente, antes de qualquer coisa, qualquer medicação, qualquer coisa, a gente tem que limpar, desinflamar, organizar tudo por dentro, porque assim, os teus receptores hormonais, eles têm que estar ali limpos e ávidos, possibilitados de receber tudo que tu vai fazer. Não só reposição hormonal, mas reprogramação de nutrientes, aquela coisa toda, né? Então, é isso que eu acho. E daí, quando ela me falou aquilo, eu digo, mas não é só isso. Não são só os receptores hormonais que têm que estar límpidos e ávidos, né? É tudo, né, gente? É os olhos, os ouvidos, o sentimento, senão a gente não aprende nada. Sabe que tem uma... A gente só vai se lamuriar. E olha que de vez em quando eu costumo dizer, eu li num livro, mas eu não consigo te dizer qual livro foi. Que o cara dizia assim, estou sob domínio da banda positiva da minha mente. E daí quando eu começo a reclamar e lamuriar e me boto pra baixo, daqui a pouco eu disse assim... Estou sob o domínio da banda positiva da minha mente. E daí eu mudo a vibe, já vou achar um jeito e já melhora. Isso não quer dizer que essa alegria, essa leveza, de vez em quando não entre em baixa. Assim, aí, uns dias atrás, eu precisei tomar uma atitude que me deixou assim, parece que eu ia morrer chorando, não ia mais fazer nada, eu só queria dormir. Só queria me enfiar a cabeça embaixo num buraco, sim, pela decisão que eu tive que tomar, que não foi fácil, né? Aí eu disse, ai, meu Deus. Ô, banda positiva, vem cá e me ajuda, caramba, porque sozinho eu não tô dando a volta. Então, assim, essas coisas, assim, tu cai, mas tu tem que ter aquela coisa, não vou ficar no chão, eu vou levantar. Né? Então, e daí a coisa vem, a coisa flui. E assim, quando a gente conversa com as pessoas, se tu tá ali ouvindo e não tá querendo completar o que ela tá dizendo, nossa, tu tá aprendendo o tempo todo. Com certeza. Eu costumo dizer um negócio assim, há uns anos atrás, olha, faz anos. Eu já estava trabalhando num sábado, já era umas 8 da noite, e embaixo, no prédio do lado, onde eu tinha o meu salão aéreo, tinha um cabeleireiro, que ele tinha um salão de porta para a rua. E eu atravessei a rua para ir no carro, para ir para casa. No final do dia, num sábado, já tinha, né? E aí eu olhei do lado de cada rua, ele do lado de lá, e eu olhei assim, ele deu uma virada numa escova, num negócio que ele estava trabalhando. E eu disse, é assim que faz! Cara, que legal. Assim, então assim, eu já tava indo pra casa, eu já tava cansada, eu não precisava mais olhar pra nada. E mesmo assim, os olhos de ver me deram assim um insight que tu não tem noção, a qualidade que o meu trabalho desenvolveu depois daquele percepçãozinha assim, sabe? Mas aconteceu porque estava tendo, Eu tenho essa postura de olhar, de ver, de absorver. Perfeito. Isso... Embora tem dias que a gente tá em baixa, né? Não vamos ir
sei lá, dizer, não, aquele, como é o positivismo tóxico, né? Não. Tem dias assim que, inclusive, eu digo, hoje que não vou correr, mas não vou quando vejo, tô lá embaixo, sabe? Mas o não tá na frente. Sabe, Rô, que é importante a gente ter essa sensibilidade, né, para não criar justamente esse contexto que é comum hoje em dia, né, de fórmulas prontas e vender uma imagem que a gente estava conversando antes também, né, que está descolada da realidade factual. Então, é importante ter noção que os processos de desenvolvimento pessoal, eles são feitos de altos e baixos, né? Então, tu comentou ali, por exemplo, dessa situação que tu teve que tomar uma decisão e tal. Suspeito que tem a ver com aquela situação da prova. Veja, né? Então, se tu quiser falar sobre... Acho que é importante a gente atacar esse problema, porque... que nem a gente leu aqui as conquistas, né? Mas eu acho que como a gente lida com as adversidades também é uma conquista. Mas então... as partes que eu tive que dar um passo atrás, que nem quando eu ganhei aquela prova lá em São Paulo, agora não me lembro o nome da cidade, aquela de pista. Toledo? Não, antes. Vamos ver? Naquele ano lá, eu fui no ano anterior. Eu tinha treinado, mas bote treinado naquilo. E eu cheguei lá e estourou lá uma lesão. Caieiras, isso aí. E eu cheguei lá, estourou lá uma lesão no meu quadril e que eu não conseguia mais andar, não conseguia mais fazer nada e eu tinha buscado ali o atendimento e nada do que eles tinham autorização para fazer, porque era uma prova homologada pela CBAT, né? Então, tu não pode receber qualquer medicação, essas coisas assim. E tem que olhar a lista do VADA para ver o que pode, o que não pode ser aplicado e tal. E o médico achou por bem me tirar da prova. Aquilo gerou uma cicatriz em mim. Sabe? E porque eu tinha treinado muito, eu tinha me preparado muito, jamais eu imaginei que eu não ia completar aquela prova, né? Que eu ia voltar para casa depois de todo um esforço gigantesco que tu faz, né, para participar de um evento assim. E aí aquilo me deixou assim, eu voltei para casa, treinei, e no ano seguinte eu fui lá e ganhei a prova. Né? E não só por ganhar a prova, eu ganhei a oportunidade de ir lá e tentar de novo, né? Só que essa tá doendo. Essa tá doendo, sabe? Esse não, assim, que eu tive que me dar, né? Para esse ano, mas eu já transferi para o ano que vem, é a minha prova dos 1.000 quilômetros, né? Deu umas intercorrências e eu não consigo ir este ano, né? Então, eles me... transferiram pro próximo ano. Então, é o bom e velho dar uns passos pra trás pra conseguir pular lá na frente. Né? Mas eu acho que pra trás nem pra dar impulso, não gosto, sabe? Dói. Não, mas sempre dói. Então assim, mas faz parte, é isso que eu falo, assim, porque que eu sou tão positiva, tão leve, tão isso, tão aquilo, mas eu fiquei uns dias aí que, sabe, levei uma mijada do meu irmão, mas Rô, que é isso? Tu olha pra ti, essa tua energia pesada e nem parece tu, né? Você pode dizer, mas logo eu vou melhorar, não, né? Mas, então, o que acontece, né? Tem processos que são naturais, né? Esses processos são lutos. São pequenos lutos. Porque tu faz um luto pela Rô que tu imaginou, idealizou a Rô, indo lá fazer os 1.000 quilômetros, se preparou. Então aquilo já estava como uma coisa que iria acontecer. E de repente essa idealização vem a óbito. Não é? Entende? Então você fala... Primeiro ela ficou ela ficou sob aparelhos. Ficou em aparelhos. Mas aí o que acontece? Aí que tá o ponto de ter consciência de que existe esse processo e que é natural que tu baixe a tua energia. Então, tu permitir que isso aconteça de forma natural e não mascarar ou lutar contra. Não, eu preciso. Isso que é a tal da positividade tóxica. Nos momentos em que tu naturalmente, que o teu corpo reage. Porque tu tinha engajamento. Assim, se fosse indiferente, tu não sentiria essa dor. Só sente essa dor. Porque o troço que pereceu ali, aquela idealização que veio a óbito, ela importava. Então, assim, é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que como se fosse um pedágio por gostar do que faz, tu corre o risco de perder. E tu vai sofrer.
né? Então, dado o momento que tu entende que o sofrimento faz parte, que tu deixa ele fluir, ele vai passar aquela torrente, deixa rolar, né? O que eu vejo que nessa afã e nessa pressão por estarmos bem o tempo inteiro, às vezes a pessoa luta contra isso. E aí, no final, ela tá pegando um empréstimo, né? E ela vai pagar um juro, porque isso vai dilatar. Ou vai voltar ali na frente como uma espécie de efeito rebote emocional. Então, tu posta, não, tá tudo bem, mas tá, droga, tá frustrado. Aí, numa dessa, a pessoa daqui a pouco para de treinar, que tem uma quebra de treino maior. Eu falo por mim, né? Eu já em várias situações eu tive momentos em que eu precisava dar um tempo e daqui a pouco eu não dei o tempo que precisava, ou me puni por me sentir mal. Eu mesmo me apliquei uma punição de cobrança. Tu tem que ir e tal, por que tu não tá indo? É que, na verdade, eu acho assim, ó, que a gente... Primeiro a gente fica assim, acho que eu tô um pouco cansado e tô fazendo um pouco de mimimi. Normal, né? sim. Aí depois tu diz, poxa, mas isso aqui não é mimimi, realmente esse negócio não tá certo. Aí tu vai indo, tu vai entendendo, e quando a ficha cai é que dói, né? Isso. Mas a gente tá acostumado a não desistir na primeira, porque é assim que a ultramaratona é, assim que a vida é. E eu acho que na minha jornada, pelo menos, eu tenho percebido que mais importante, não, na verdade não mais, mas tão importante quanto a constância é tu aprender a se ouvir para dar a dose da constância, né? Então eu vinha, por exemplo, eu tinha feito lá, me colocado um desafio pessoal de treinar todo dia pelo menos meia hora e dar 10 mil passos. E eu fiz um número muito acima do que eu tava já feito, né? E aí chegou um dia que bateu exatamente aquilo que tu falou, mas é hoje mesmo que eu não vou ir, sabe? Porque eu tava com um acúmulo. E eu já tava sentindo alguns sinais de fadiga, parará. Uns 3, 4 dias antes, eu decidi dar uma maneirada. Dito e feito. Na semana seguinte, me deu uma gripe. E aí uma influência zona, assim. E eu precisava parar. Se eu tivesse continuado, daqui a pouco eu teria aberto um quadro pior do que o que eu abri. Do resfriado. E aí eu tive que ficar de molho. De verdade, assim. Ficar uns 3 dias em casa ali quietinho e tal, porque realmente pegou forte a febrona. E aí, o que acontece? A gente vai aprendendo ao longo desse caminho que se escutar também... É a melhor coisa que a gente pode fazer. É a melhor planilha. Né? Tu tem ali o teu cronograma de treinamento, tuas metas, tuas ambições de performance. Contudo, tu precisa ter um corpo saudável para entregar aquelas metas. Então, dado o momento que aquilo ali começa a ter um prejuízo, ou representar um prejuízo na tua qualidade... material, que é o teu corpo, não se sustenta no longo prazo, né? E quando a gente fala de ultramaratona, tem um especial o campo de desenvolvimento dessas percepções, porque na prova de ultramaratona e até mesmo nos treinos, na verdade é sobre quem sabe se ouvir mais, né? Porque daqui a pouco o cara força num trecho em que não deveria forçar, aí quebra antes, não se alimenta no momento certo. Então é uma prova, eu tenho gostado muito de ultramaratona porque ela tem esse componente de íntero, né? De tu te voltar pra dentro e tu te escutar as várias partes do teu self ali. Então, tá gritando essa dor, ela é uma dor, não é dor de lesão, não vai me tirar da prova. Mas essa dor aqui tá preocupante, então eu vou baixar o ritmo, vou mudar o lugar da estrada, eu tô correndo aqui, que nem, por exemplo, na primeira backyard, o que me tirou dela, que eu fiz 13 voltas. E o que na verdade, eu conseguiria fazer mais, mas eu decidi daí por esse critério de redução de danos, porque eu tinha que trabalhar na segunda, né? Como todos nós, então não adiantava ir lá me matar e sair de ambulância. Eu corri na valeta do asfalto. O tempo inteiro no mesmo. Então, luxou a perna. Abriu, rasgou a lateral da canela. E só que tu fica na pira da prova, tu não nota. Eu notei que começou a arder. Eu olhei assim, meio vermelhinho e tal. Só que daí veio essa dor, que é a dor da lesão. Eu disse, eu vou parar. Parei. No outro dia, a guria tava uma bola o pé. Rasgou a lateral. E tu vê, a gente não se dá conta, né? Não se dá conta. Mas eu percebi que tava algo estranho. Não tá, a ponto de perceber que ali não seria o melhor lugar pra ti. Não. Mas aí eu tava começando a correr, né? Eu não tinha experiência. Claro. Eu andava de bike, fui lá correr de gaiato. Então, foi um primeiro aprendizado, né? Tem que variar a inclinação. Quando é prova muito repetitiva, não adianta tu
tu vai te explodir. Então eu comecei e assim, não só na prova, mas no treino. Variar as inclinações de terreno. Se tu tem, por exemplo, à tua disposição o mesmo circuito sempre, significa que tu vai fazer um esforço repetitivo. Esforço repetitivo pode causar lesão por esforço repetitivo. Sabe que o pessoal me pergunta, mas como é que tu faz pra treinar sempre numa pista, correr horas e horas e horas e horas no sei lá, 400 metros, que nem 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, né? Cara, mas ele não é assim. Ele não é uma faixa. Tu pode dosar, tu pode ir mais pra cá, tu pode ir mais pra lá. Tipo, agora eu vou fazer uma volta aqui. E aí tu toma consciência. Vou fazer mais aberta. Vou tangenciar. E tu tem que, assim, ó, às vezes eu pergunto assim, o pessoal pergunta, mas não é muito chato? Não tem nada. Eu disse, tem muita coisa. Você tem que olhar onde pisa, você tem que estrategiar de que forma. Assim, ó, se tu tá indo, tu tem que botar a passada. Às vezes tu tem que botar a tua passada no 180. Assim, a cadência. A cadência, né? Tu tem que botar no 180 pra sair daquilo ali, daquele marasmo, sabe? Bota ali no 180, tá. Esquerda, sabe? Dá uma pegadinha. Aí dá uma pegadinha. Sai mais. Se tu tá percebendo que alguma coisa, sabe? Tu tem que ter uma consciência corporal muito grande. Tu tem que ter um forte de um core pra ele te manter muitas horas de pé naquela marcha, sabe? Então, é isso que a gente tem que pensar enquanto tá correndo, enquanto tá treinando. No treino é que a gente tem que pensar testar em tudo isso. Testar as estratégias, né? Porque é ali que tu tá aprendendo a fazer aquilo. Sim. Então, assim, ó, e outra coisa, tu tem que pensar, tu tem que pensar em se alimentar. De hora em hora tu tem que hidratar, botar eletrólitos, botar comida que nem eu, que é líquido. De uma hora ou outra tu vai ter que botar um sólido. Tu tem o tempo todo, tu tem a meta, você tem o plano que você fez para desenvolver na prova ou no treino. Não tem como ser chato, né? Não tem como ser chato. Tem muito cara que fica fazendo conta. Não fica passando um filme na tua vida. Mas que filme? Para, tira isso daí. Vai concentrar na prova, senão tu vai se fazer de coitadinho. É o que tira a gente da vida, do nosso sucesso na vida. E numa prova, é a gente como ficar com pena da gente. Ai, porque tu vê. Se tu dá imagem pra esse filme, um filme da tua vida. Vai catar. Pensa nisso aí depois, tchê. Vai correr ali, que é isso que tu se determinou pra fazer hoje. Né? Porque, assim, toda vez que você se fizer de vítima, se fizer de coitadinho, deixar assim, ai, meu pai. Cara, não vai andar, não vai render, não dá ROI isso aí. Não dá ROI. Não dá ROI. Eu adorei essa expressão. Não dá retorno sobre o investimento. Vamos traduzir, né? Não dá. Isso que tu falou é muito legal, porque assim, ó, pensa só. Né, na minha experiência, compartilhando contigo, porque é uma coisa que tu falou, esse cara, é aquilo que eu senti. Quando eu comecei a correr, eu usava bastante fone. E chegou uma hora que, naturalmente, eu comecei a perceber que o fone me atrapalhava. Naturalmente, porque eu disse, cara, eu preciso me concentrar na minha passada, porque é aqui que tá a diferença. Se eu não vario o comprimento da passada, a cadência, tudo isso que tu falou, né? E eu já me peguei muito fazendo essas contas, e é uma diversão, porque é um xadrez contigo mesmo. Mas... Olha, se eu... tá meio borocochô essa tá uma prova longo, né? Tá borocochô, não tá rendendo, batimento baixo. Vou dar um piquezinho aqui. Vou abrir um pouco mais a passada. Tu tem que fazer dar um fartlek. Oscilar. O Lázaro teve aqui, ele falou assim, uma coisa que eu levei pra mim e eu tenho sempre como plano de fundo, assim, na hora que eu vou treinar. Treino pra maratona, fartlek livre, sem relógio, sem nada, sai correr. E mira e varia os estímulos. Então, nessa coisa de, às vezes, a gente ter muita coisa planilhada, a gente perde a capacidade, ou a habilidade, melhor dizendo, de se ler no tempo real. Né? Eu hoje, assim, ó, de prestar essa atenção, eu consigo dizer em que velocidade aproximada eu estou. De cabeça. Sabe? Se eu tô respirando. E outra coisa, assim, o fone não deixa a gente perceber como é que tá a nossa respiração. Se tu tá com a tua respiração ácido lático, vai quebrar, tá cansando, tá no aeróbico, né? Cara, sai daí.
organiza a casa. O Jaime falou, um dia eu tava correndo, né? E aí eu disse, era uma subida no morro, numa prova, né? E ele passou assim e só bateu do lado aqui, ó. Do lado, vem aqui, vem. E eu disse, não aguento mais. Ele arruma essa casa, mulher. Que legal. Sabe? Então, são coisas assim que a gente, ao longo dos anos, nas provas curtas, tem muito aprendizado com as pessoas que eu convivia na época e corria de prova curta, assim, tu vai aprendendo. E aí eu sempre tenho isso, tu não pode deixar a respiração ficar descontrolada, a la louca, porque daí a tua percepção de esforço fica alterada, tu não sabe quanto é que tu tá correndo, né? E aí tu não precisa nem de relógio. Bom, eu comprei relógio faz pouco. A TTT, aquele negócio a primeira do Chuí, aquela do Taim, não tinha relógio. Era tudo na percepção. Tal hora eu vou estar lá em tal quilômetro. E a mulher da organização, é mesmo, olha ali ela, na hora que ela falou. Que legal. Sabe? Mas é tudo porque a gente tem que se ouvir. É isso que você falou, a gente precisa se ouvir. Esses distratores, né? Então, que nem o fone, claro, vamos lá. Mas não tem certo e errado. Tem que botar um fonezinho, bota o fone, isso fica bom pra ti, vai correr. Eu tô dizendo assim, falando a gente se preparando para uma prova que tu quer dar o seu melhor. Não é julgar, né, Rô? Não. É importante deixar isso claro que a gente não porque tá aqui. Às vezes, para a pessoa sair de casa, para ela conseguir completar aquele objetivo, ela precisa. Sabe? Eu usei muito tempo. Aí é que tá. Então, aí você vai antes desenvolvendo, que ela não né? não faça nada, bota o fone e vai. Bota o fone. Só toma cuidado não atravessar a rua. Tenha essa percepção que pode ter alguém perto de ti, essas coisas, sabe? Perfeito, sim. Eu não uso porque eu não gosto de pendurico em mim, que me irrita, já jogo longe, sabe? E é proibido nas provas que eu participava ali. Né? Tem que treinar sem. Mas acho que é importante deixar bem claro, porque às vezes a pessoa olha, mas o fone tá errado, não é certo e errado. Não. Assim, e nem a julgar e nem a criticar. Eu acho assim, ó, corre com o que te faz bem, faz sentido pra ti e desenvolva. Isso. O que não faz sentido é tu se deixar de fazer as coisas que tu quer. Deixar de experienciar essa sabe? Deixar de crescer, corrida. de virar sei lá, eu virei outra pessoa, sabe? Nossa, uma vez o Lisandro me disse, né? Nossa, Rosana, porque logo que eu comecei a correr, o Marialdo me dizia assim, nossa, mas tu é muito criativa, Rosana. Eu disse, sim, tu nunca me aparece com a mesma lesão. e o Lisandro me disse, né, e daí eu ia lá, e aí o doutor Lisandro me disse, de novo, né? Eu disse, pois é, mas esse corpo que ele vai entender uma hora que vai dar certo. E ele dizia assim, mas Rô, não desista, porque o que tu tá fazendo por ti, porque eu também já comecei tarde a me exercitar. Né? Até então eu só trabalhava na minha vida, isso né? eu ia te perguntar. Eu comecei com 43 anos. Vou começar a correr. Me olhei no espelho e me achei Foi isso? Foi isso. Tipo, virou uma chave assim. Assim, ó, eu tinha um descontentamento dentro de mim enorme. Tá. Eu era, sei lá, eu não tinha uau. Eu era, sabe, assim, Entendi. Eu trabalhava, fazia o que tinha que fazer, sempre fui assim, né? Mas eu não tinha o meu uau. Então tu quer dizer que essa vitalidade que a gente vê aqui que tu tem... Isso, depois eu tinha minha pressão tão baixa que um dia eu olhei pro chão e digo, nossa, como esse chão tá perto, eu já tinha caído. Né? Assim, eu era assim. Já passou do chão. Eu era assim, sabe? Quando eu me dava conta, tinha alguém me levantando. Era um horror. Sim. Depois que eu comecei a correr, minha pressãozinha colou no 12/8, não precisa nem botar. Já tá, sabe? Regulou. Nunca mais eu tive nada. Bom, faz um tempão que eu faço o exame e tal. A última vez que fiz o de triglicerídeos, a doutora disse, nossa, eu vou deixar aqui num quadro para mostrar para os pacientes que realmente existe. E aí ela me disse assim, se eu não te soubesse como é que tu é, eu ia dizer que era uma pessoa desnutrida que apresenta porque é 24, né? Mas eu sou assim hoje, eu não tinha essa determinação, determinada eu acho que eu sempre fui assim, mas eu não tinha essa disposição, esse ânimo, essa coisa, né? Sim. E um dia eu me olhei no espelho, me achei muito feia, me achei muito, sabe, pra baixo, engordando, digo, mas que é isso, mulher, né? Te organiza, vai à luta, né? E aí eu comecei. Então, como é que tu começou daí? Comecei com uma esteira que tava lá no porão da minha mãe, daquelas que a velocidade é a manivela. Levei pra casa, botei no banheiro. Tu começou de uma esteira. Até que ela fez, incendiou tudo o motor, aquela coisa assim, gastei.
Aí uma cliente minha disse, meu Deus, agora eu vou ter que ir pra rua, porque não tem mais jeito, né? Eu disse, mas eu na rua, eu tenho um pouco de medo, não sei nem andar, quanto mais se me botar a andar de chinelo, lascou, né? Aí uma cliente minha me disse, eu tinha o meu salão na Júlio, né? Uhum. E aí ela disse, vem aqui na sacada, fui na sacada, naquele prédio lá, tem um cara, não sei o nome, mas a minha amiga diminuiu pela metade. E ele ensina a correr. Era o estúdio do Marialdo, que ficava na Júlia ali, sabe? Legal. E eu enxergava lá da minha. Uhum. E aí eu cheguei lá e pedi na portaria, quem é o cara aí que ensina a correr? O cara, não sei, mas lá no 7º andar tem um cara, vai lá. Aí cheguei lá e disse, eu sou a Rosana, uma amiga de uma cliente tua que tu diminuiu pela metade, disse que era pra eu vir aqui, que eu ia conseguir emagrecer. Aí comecei, sabe? Daí foi assim que começou. Mas começou eu me sentindo extremamente mal, desencontrada, desacoplada, sem saber, assim, só sabia que daquele jeito não dava mais pra ficar. Tu tava insatisfeita. Eu tinha um descontentamento, assim, que pra eu fazer uma escolha, vou ficar com a esquerda, mas o rabo do olho ficava lá na direita, assim, sabe? Eu não conseguia, não tinha um encontro, era um desencontro, um descontentamento, uma tristeza, assim. Eu disse, mas cadê o meu uau? Né? O meu uau é ultramaratona hoje. Daí tu descobriu. Aí eu me descobri assim, me desafiando, sabe? Assim, essa coisa me dá uma vitalidade muito boa, muito grande. Legal. Tu vê o papel, é uma coisa que a gente conversou com o Marialdo aqui, né? Ele trouxe, e agora que tu citou o nome dele, eu lembro de uma parte da nossa conversa em que a gente cita, e eu tive esse insight também com o Mioto, com o Silvestrin, a importância do papel desses projetos, né? Porque eles acolhem as pessoas. A Dai Girardi, com os treinos da Girardi. Nossa, né? Era muito legal aquilo, né? Cara, o engajamento que aquilo gerava. Essas pessoas, eu não sei se elas conseguem ter noção acho que não. do quanto elas catalisaram histórias de superação e de autodescoberta, né? Porque, enfim, ela tá lá fazendo o projeto dela. Ela sabe que ela gera isso, mas eu acho que ela não consegue mensurar. Né? E é por isso que eu faço essa conversa pra colacionar isso, pra ver que tu vê que às vezes várias pessoas que passaram aqui, elas se influenciaram e se ajudaram, né? Então, a importância que tem esse, né? Então, poxa, o treinador, tem ali a galera que organiza o grupo de corrida, aquela galera que organizou o evento, teve a galera da Gringos aqui, teve e os guris, né? Nossa, assim, que nem umas coisas que a gente nem imagina, né? Que nem os guris, eles fazem umas provas tão bacanas, né? Que nem o Mioto, a alegria que ele passa. Nossa, todo mundo que eu tive do meu lado, assim, foi muito bacana, fez uma parte muito importante desses 15 anos que eu venho correndo, né, e eu acho que é importante o conhecimento que cada um tá dando, a sua parte, né, e por isso que eu te disse que eu acho que a nossa comunidade, a nossa sociedade, ela vai evoluir muito. Sim, porque tem muita gente trabalhando para isso, né, e a tendência é melhorar, mas assim, não dá para negar o fato de que muito dessa melhora se deve a pessoas que foram pioneiras, e tu com certeza tá nesse rol, né, de pessoas que tiveram ali um protagonismo, e isso não te faz melhor ou pior do que ninguém, mas é importante a gente dar esse crédito, porque lá na frente, o dia em que for um pouquinho melhor pra mulherada e correr na rua, teve umas pessoas que deram a cara no início e que se arriscaram talvez um pouco mais. Então a ideia aqui do podcast é colacionar essas histórias e deixar registradinho, para daqui a 10, 15, 20 anos, onde, como é que era a corrida lá em Caxias do Sul? Como é que começou? Então, tem aqui uma das histórias que fez parte, né? Então, a gente procurar próximo, acho que é isso que eu queria amarrar o raciocínio, né? Às vezes a gente, por conta do acesso à informação e a dinâmica de rede social, ela sempre acaba entregando histórias às vezes distantes da gente. Não que elas não tenham o seu valor, elas têm o seu valor e é fantástico. Mas às vezes o tônus, a intensidade daquela história, tu tem uma de igual grau correndo contigo, às vezes ali, e tu não sabe, né? Que nem, olha a quantidade de experiência que tu tem aqui. Se um dia, por exemplo, eu for fazer alguma prova, eu tenho a intenção de fazer extremo.
com certeza eu vou trocar uma ideia Vai contigo. amar. Eu vou trocar uma ideia contigo, vou pedir dica. Eu só não volto lá todo santo ano, porque é uma prova assim que, pro meu orçamento, ela Sim, é alta, né? Sim. Então, mas eu amei fazer. Aquela região lá é fantástica. Tem um negócio. Eu atravessei no trekking, né? Atravessei com um amigo, mochilão, acampandinho, de boa. E não foi de boa. Não tem como ser de boa. Tipo, é que a região é inóspita, né, Rô? Ai, mas assim, ó. Não, mas assim, sem querer romantizar. É ótimo. Mesmo o perrengue deixa aquilo maravilhoso. Aí é que tá o ponto. Ela tem uma beleza, e eu gosto de fotografia, então eu tirei fotos incríveis lá. E ela tem uma beleza que é uma assinatura, um negócio que é dela. Assim, e essa coisa do inóspito não é ruim. Não. O perrengue que tu passa foi uma coisa que você escolheu. Você já saiu de casa sabendo passa por isso, que passa... aquilo faz parte. É porque tu diz assim, é muito trabalhoso. Que trabalhoso é o trabalho. Não é trabalhoso, é o trabalho. Sim. Né? Sim. Vai dar trabalho. Não, é o trabalho, dá trabalho. Exatamente, né? E tu encontrar, né? Que nem, por exemplo, nessa travessia que eu fiz com o meu amigo e o filho dele, por eu gostar de fotografia, eu... pirei, né? Tipo, tem fotos lá, assim, dos garçons em uma região lá. É muito legal. E a introspecção, assim, aquilo te pressiona pra dentro. É uma vastidão que ela é grande, mas ela te joga pra dentro de ti. Tem uma trip metafísica lá. Né? Então, tem essa experiência humana, ela tem uma catarse, tem uma coisa que, cara, a gente pode ficar aqui 3 horas tentando descrever e não tem como descrever. Né? Então, eu tenho um compromisso comigo mesmo de, em 2027, na edição de 2007, no final do ano, né, que é quando acontece, fazer ela. Eu tô treinando pra ela, né? Então... fiz no trekking, agora quero fazer. Vou em algum momento fazer ela na corrida. E com certeza eu vou te pedir várias dicas, porque uma coisa... Tu vai gostar, vai gostar. Não, com certeza. Vai curtir, vai ser assim, é uma prova muito, muito, muito maravilhosa. E o mundo das ultramaratonas, ele tem, né, essa coisa de... Ele coloca bastante de lado a questão... Porque por mais que tu treine, por mais que tu foque em performance, em métricas, no dia, não tem... Vai depender do dia. Tu não tem, é meio que não tem muito o que fazer. Tu vai entregar o que tiver que entregar. Não tem milagre, ó. Assim, ó, às vezes a gente fica assim, não, mas no dia da prova a gente vai melhor. Cara, se tu não treinou, milagre não vai aparecer. Vai aparecer aquilo e um pouquinho mais por conta do hype da prova. Sabe? Não treinou, não aparece. Não aparece. Só que se tu treinou um pouquinho, aquele um pouquinho te leva muito mais. No dia da prova. Eu penso nisso, que nem dias que nem hoje de manhã e ontem. Tipo, realmente, eu tava assim, como eu falei, eu fui entender a vibe da prova depois que da prova, não, do treino, depois que eu terminei ele. Né? Porque os últimos dias têm sido meio cruéis no frio e tá meio chatinho, assim. Mas aí em algum momento tu entende que isso também tem graça. Claro. Isso é muito legal. Não é muito engraçado, mas tu bota na conta ali, sabe? Tu transforma. Dá pra transformar. Né? Então é uma parte legal, assim, da experiência com as provas de endurance. E Rô, assim, ó, é ultra, né? Então a gente poderia ficar ultra tempo falando aqui, né? E como eu te falei que eu ia esquecer. Eu vou fechar, vou te entregar aqui o presentinho da Paquato. Tem uma camisetinha. Outro presente. Outro, que maravilha. A camiseta do Crônicas e uma mochilinha, que é um item que a gente... Eu acho que vai te ajudar aí. Né? É uma mochilinha que a gente tem lá na nossa linha de personalizados. Importante, deixa eu falar uma coisa. A Rola faz parte do Collab Paquá, que é o nosso projeto de parcerias. Então, muitos dos convidados que a gente traz aqui fazem parte desse projeto, que é uma iniciativa, né, da empresa no sentido de colaborar com esses projetos inspiradores da galera. Olha! Então vai ser uma honra ver. Que show! Essa camiseta rodando. Camiseta. Mais uma. Olha, muito obrigada. Nossa,
essa coisa dessa camiseta, esse Te Organiza e Vai, eu uso há muitos anos. Eu nem sonhava que algum dia na minha vida eu ia praticar algum tipo de esporte, né? Foi lá no começo da minha faculdade, em 1900 Guaraná, que eu Tu te formou em quê? Eu em comunicação. E agora eu estou fazendo gestão voltada para o esporte de rendimento, né? Tá. Mas o legal disso é tudo que isso te traz de vivência, não é nem a formação nem nada, mas tudo que te abre os olhos, o que te faz tu dizer, nossa, mas aqui dá um caminho legal, eu posso melhorar aqui, e isso tudo, né, e esse Te Organiza foi disso, foi de um projeto que a gente fez na época da Pastoral da Mulher, que a gente estava tentando encontrar porquê de alguns problemas, de algumas coisas se repetirem, alguns padrões ficarem instalados. E também a gente estava implantando a coleta de lixo seletivo, então a gente usava tudo que era meio, tudo que era mecanismo para divulgar e ensinar, ver como fazia. E aí tinha muita gente que não, sabe, que não desenvolve, que não vai, por mais que tu se dedique, assim, a coisa não ia. E eu me lembro que um dia meio que, né, eu trabalhava na rádio na época, né, eu disse, gente, Te Organiza e vai à luta, porque senão ninguém vai sair do brejo. Tu trabalhava... eu trabalhava na rádio lá, sabe? Na Rádio Fátima, na rádio... Depois virou São Francisco FM, depois virou mais nova. Que depois, demais. sabe? Então tá explicada essa tua articulação, tu te comunica muito bem. Eu escrevia muito para jornais, eu trabalhei na RBS, na época, trabalhei em rádios lá da banda de lá, de Vacaria, eu sou de Vacaria, né? Tá. Então eu trabalhei em Esmeralda, Mulher do Céu, olha em Lagoa Vermelha, né? Então isso acho que me deu essa com certeza. Essa coisa de falar, né? Sim. Que é muito boa. É muito legal. Eu gosto, eu acho bacana. Sim. E lá surgiu um dia, eu disse, cara, todo mundo vai fazer pra ti, tu tem que fazer a tua parte. Te organiza e vai, faz o mínimo. Foi daí que surgiu. E aí larguei aquilo no microfone, aí fui chamada, aquela história assim, a senhora merecia ser excomungada. Tu tomou uma puxada de orelha por causa disso? Sim, é porque na época a gente era mais regulado, né? Sim, então, lá a mídia era bem diferente. A gente tinha, se falava muito da imprensa marrom, que só se colocava o que as pessoas queriam que... Que nunca, não tem como ser marrom. Só né? umas ideias, cara. Mas afinal era assim. E aí eu sei que... Mas foi... Eu nunca mais larguei da frase, sabe? Entendi. Isso é um caminho pra mim. Tá. Porque nada nesta vida você faz sem se organizar. Precisa se organizar. Nada, pra nada. Se minimamente você não for organizado, não sai do chão. Perfeito. Você começa a girar atrás do rabo, né? Inclusive, para andar em volta de um campo de 400 metros, 100 quilômetros, tem que se organizar. Tu não Até para andar em volta tem que se organizar. É verdade. Para nós fecharmos, deixa tuas redes aqui, essa câmera é tua. Vai lá, compartilha, convida a galera aí para te acompanhar. Gente, eu tenho o Instagram, é Te Organiza e Vai, e lá eu coloco algumas coisas do meu dia a dia, mas não muita coisa. Eu sou meio inconstante. Eu sempre falo da constância, mas lá eu fico um pouco inconstante. Eu tenho muitas frentes, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que me desenvolver pessoalmente, eu quero ser cada vez melhor como pessoa, né? Do que eu julgo melhor para mim. Perfeito. E para todos ao meu redor. Eu tenho que entregar o meu trabalho assim o mais perfeito possível. Por quê? Porque eu quero ver as minhas clientes o mais perfeito possível. Então, isso me demanda tempo. Então, às vezes eu negligencio um pouco. Mas eu sempre que... Não fala assim, não. Né? Não dá bola. Sempre que tem alguma novidade, que me dá um insight, eu vou lá falo ao respeito e converso. E eu queria te agradecer demais todo o apoio que você me dá, todo esse carinho, essa amizade, assim. E participar desse teu projeto é fantástico, assim. Agradeço muito. E todo mundo que precisar alguma coisa, alguma informação, que quiser compartilhar alguma coisa, que quiser me perguntar, fica à vontade. Eu acho que vamos fazer um destaque, né? Mulherada, vocês aí estão precisando... Tu tá assistindo, tu tá daqui a pouco com alguma dúvida, alguma coisa, vai lá, te organiza e vai, manda uma mensagenzinha pra rolar, daqui a pouco pede uma ajudinha, com certeza. Fica bem à vontade, assim, e assim, se eu
no que eu puder, eu vou junto, eu encontro, sabe? Eu sempre faço, as pessoas me perguntam, pode isso, vou lá, sabe? Dentro de a gente possível. Ajustar as coisas... De se organizar. Tudo dá, sabe? Sim. Porque a gente tem, assim, nós temos 24 horas. 8 horas, teoricamente, a gente trabalha. 8 horas, teoricamente, a gente descansa, dorme, né? Tem 8 horas ainda para estudar, para se... Sabe, assim, às vezes tu fica, mas eu não tenho tempo. Não, tu não tá priorizando algumas coisas e tudo bem. Mas... né? Temos 3 períodos de 8 horas bem subdivididos, né? Então dá pra gente fazer bastante coisa. Que legal. Tu quer falar do teu salão? Meu salão, ele é assim, eu sou encantada com as minhas clientes. Eu acho elas, assim, muito, muito top. Cada uma do seu jeito, do seu estilo, elas são fantásticas, né? E agora a gente vai mudar de endereço, mas é tudo ali grudadinho. Eu trabalho em São Pelegrino, vou continuar trabalhando ali em São Pelegrino. Todo mundo vai encontrar com facilidade. A partir do dia 1º de agosto, já tô no novo endereço. Ou seja, depois de amanhã. Depois de amanhã. O episódio vai ao ar bem, já vai estar funcionando. Né? Vai daqui a algumas semanas, mas isso aí. Então, como é que é o nome do salão mesmo? O meu salão é Estúdio Floral. Estúdio Floral. Então, mulheradas precisam aí dar uma tapeada nas melenas. Estúdio Floral. Tu sabe que é uma coisa assim que a gente tem... muito apego com o cabelo, né? Como é um negócio assim, acho que dá aquela síndrome do Sansão, né? Caramba, tudo menos cair cabelo, menos cabelo ralo, menos cabelo feio. Não, vamos dar um jeito, né? Perfeito. Então pra correr, pra ajeitar os cabelos, isso aí. Obrigadão. Eu muito que te agradeço pela confiança. Sensacional. E vamos seguir. Eu adoro falar sobre isso. Olha, não tá descartado, né? Você voltar aqui. Porque eu, assim, realmente, agora, na próxima rodada de episódios, tem um cara que eu quero trazer de volta, que é o Alexandre Silvestrin, vou trocar mais uma ideia com ele. E numa dessas tu volta aqui pra gente falar mais, né, tá bom. sobre os teus projetos aí. Quem sabe ali, passou a lesão e tal, aqueles milzinhos lá. Tu vai ter muita história legal pra contar pra gente. Nossa, espero. Não vou desistir só de ele. Pra fechar, gente, então, segue o canal aí, te inscreve, deixa teu comentário, deixa like, compartilha com a galera aí o Crônicas do Endurance pra gente espalhar aí pela internet essa mensagem que, né, mensagem legal, né? Tá valendo, né? Tá valendo. Muito bacana, então, muito bacana. E agradeço aí a tua audiência, a tua confiança e até a próxima. Obrigada.